Oi, me chamo Danilo Jeremia e você está escutando mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje o nosso tema é funcionalismo público brasileiro. Comigo para discutir o tema, Edwards Miranda. Fala aí, galera. Fala no microfone. Fala aí, galera. O editor editando, André Rocha. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Antes da vinheta, Andrezinho, quais são os recados? Lembrando, pessoal, para nos seguir no Instagram, @pra ser sincero podcast. É isso, bora pra vinheta? 8 segundos. Show! Eu escutei o último, tá muito bom, gostei real. Você escutou 4.0? Muito bem, Edwards Miranda. Sou eu. Funcionalismo. De novo. Vamos tentar. Funcionalismo público. Aonde começou essa ideia do que o Estado tem que contratar uma caralhada de gente pra fazer vários nada um atrás do outro? Então, os Eu documentos. comecei com preconceito, né? Calma, a gente vai discorrer antes é bom sobre a gente fazer um disclaimer, né? Vai, faz seu disclaimer. Vamos então. fazer um disclaimer que, tipo, a gente sabe que não são todos... Porque, assim, sempre quando alguém fala mal de funcionário público, vem uma caralhada de gente falando: ah, mas eu trabalho, eu sou funcionário público, mas dou gás, não sei o quê. Então, toda crítica que a gente fizer, entenda-se que a gente tá falando do funcionário público, aquele vagabundo que, com certeza, você tem alguém na sua sessão que é assim. Com toda certeza. Você conhece aquele cara que, tipo, chega... às vezes Afinal, atrasado. o funcionalismo público não tem essa fama de graça, né? Porque as pessoas. Não é acham... preconceito das pessoas. Tem algum motivo disso. E os próprios funcionários públicos sabem disso. Que sempre tem aquele cara ali que não faz nada, só que não é demitido, conhece o chefe, não sei o que, e se mantém e pronto. E é nóis. Então é basicamente dessas pessoas que a gente está falando. O funcionalismo público que se tem registro começou na China Imperial ainda, onde começaram a se fazer o que na época não era chamado de concurso público, né? Mas eram testes de mérito para a pessoa trabalhar em determinada atividade do Estado, seja em comandos militares, seja em administração pública geral, no palácio, coisa e tal. Depois de um tempo, foi se estabelecido o que eles chamaram de concurso semimérito, porque não contava mais somente o mérito, a pessoa ter uma capacidade clara de fazer isso, mas começaram-se provas escritas, em que na época o cara tinha que fazer uma prova sobre caligrafia, coisa e tal, coisas mais específicas da época. Fazer um 2 mais 4. Algo mais ou menos assim. E já nesse ponto, o serviço público era a principal forma de ascensão social da época, na China Imperial, que em todo país que não tem uma economia livre, principalmente imperial da época, não tinha como ser livre, né, a economia, você tinha uma trava de... Como que fala assim? Você sair de uma... De hierarquia? Hierarquia social, assim. Que, tipo, o cara que era pobre... De casta? Mais ou menos assim. O cara, classe social. O cara nasceu pobre, muito provavelmente ele ia morrer pobre. Justo. Não tinha uma ascensão. Uma transição, uhum. A única forma de ascensão que existia na época era o serviço público. Que à medida que o cara conseguia ali por algum mérito, ele realmente passava a sair da pobreza. Sim. Só que quando começou os sistemas de semimérito, ainda era a única forma de ascensão. Mas porém, a selecionada já te pegou uma casta acima que já estava no poder, digamos assim. Já ficou mais difícil, porque... Quem é que tem condições de estudar? Exatamente. As provas necessitavam de treinamento muito longo. Precisava de pessoas que, assim, que passavam anos estudando. Parece Marx muito... gostou disso. E aí, quem que geralmente tinha condição de fazer isso? Rico. Filhos de nobres, filhos de pessoas assim que já eram de classe social muito elevada, coisa e tal. Então, foi aí que surge. No Ocidente, começou principalmente na Inglaterra, em que começou a ter necessidade de alguns serviços que supostamente o Estado que fazia. E aí, muitos intelectuais da época da Inglaterra exaltavam muito esse sistema de suposto mérito que a China tinha e começaram a copiar,
fazer provas e concursos mais ou menos no mesmo estilo. E aí é o tipo de concurso público que a gente tem ainda de herança até hoje. Claro que agora as provas são um pouco mais específicas para cada modernas, área. modernizou, claro. Mas é nesse Apesar, mesmo afinal, princípio. a China Império faz algum tempo aí que passou, não? Faz um tempinho. É só o quê? Era 600 depois de Cristo, agora... Tanto. um pouquinho. Sobre história, mais alguma coisa? Sobre história é só isso. A nossa próxima pauta, que eu estou vendo aqui, é já vindo para a mentalidade, digamos assim, do Brasil, do funcionário, que é a mentalidade... Do Brasil ou do funcionário? Do funcionário do Brasil. Ah, tá, entendi. Funcionário público do Brasil. Ah, melhorou. Que é a mentalidade que criou-se, né? Em relação ao funcionário público, e aqui a gente entra até no aspecto cultural até. Porque, enfim, não sei se com os pais de vocês, até os avós de vocês, meio que perpetuam que o rolê bom mesmo do Brasil é você conseguir passar no concurso público, que aí então você estaria na famosa estabilidade financeira, ou seja, você praticamente tem um cargo vitalício. Cara, eles não estão nem errados. Então, aí que tá, sobre o ponto de vista individual, é justo, belo e moral qualquer um procurar o funcionalismo público, porque em média, né, e aqui a gente pode entrar em alguns dados, o funcionário público, ele ganha mais que o setor privado. Ele desgasta muito menos para conseguir uma prospecção, digamos assim, um processo de acumulação de capital bem menos desgastoso do que aquele que vai tentar qualquer coisa no setor privado. E também, como o Edu estava comentando antes de nós iniciarmos esse episódio, também tem aquela mentalidade, isso é um pouco confundida com, eu chamaria de ego patológico, que é a superioridade que os funcionários públicos acham que tem. E na verdade eles têm porque como... Eles têm de fato uma legitimidade para isso. Exato. E isso é meio bizarro. Porque assim... Não, mas antes disso, mais ou menos para você, o que se refere essa autoridade, entre aspas, que uma pessoa que é funcionário público... Eu não colocaria só funcionário público, porque recentemente teve até aquela notícia lá no Rio de Janeiro, que eu acho que um policial tava advertindo alguma coisa sobre a pandemia, e a mulher falou assim, não, cidadão engenheiro, melhor que você. Então, você vê que não é a mentalidade, assim, exclusiva do... Eu diria mais algo do brasileiro em si, achar que por ter alguma formação, por ter algum status que ele considera mais, já é o suficiente para pisar naqueles que não têm alguma coisa do tipo, ou são inferiores de alguma forma. Sem dúvida existe algo assim no brasileiro. Eu não saberia explicar exatamente o que causou isso. Mas recalque, psicologicamente falando. Mas no serviço público em si, você percebe tem um conceito de recalque, certo? É mesmo? No serviço público em si, você consegue notar assim que... Vamos lá, pelo nome, serviço público. Você é um servidor público. Entende-se que a sua função é servir as pessoas. E o que um servidor faz? Ele, de fato, obedece aos seus clientes, aos seus senhores, de certa forma, que é o público. Na prática, eles não têm esse incentivo para fazer isso. Por quê? Ou eles são indicados por alguém, ou eles passaram no concurso público. Justo. Considerando que o concurso público não dê estabilidade, como a maior parte do concurso público no Brasil dá, vamos supor que não existe essa estabilidade. Ele poderia ser demitido se o chefe dele determinar que ele poderia ser demitido. Sim. Então você percebe um conflito de interesse aí. Em quem que ele tem que agradar? Ao público? Ao consumidor? Ao consumidor, a pessoa que está prestando o serviço, ou ao chefe dele? Ao burocrata que indicou ele? Que aí pode ser o diretor da estatal, o Sim. político, enfim, qualquer um que tá ali que tem um poder de os famosos cabide de emprego. Isso. E aí você percebe o principal incentivo por trás disso, porque quando você tem uma empresa, vamos supor que você tem uma loja, e o seu funcionário trata mal o seu cliente, o cliente não vai querer mais voltar. Então, basicamente, o cliente é o chefe. Se o cliente falar, cara, eu compro aqui todos os dias da minha vida, eu gasto, sei lá, R$2.000 por mês nisso aqui, eu não quero mais ver a cara desse. Muito provavelmente, ou você vai mudar o cara de setor, você vai demitir ele. Porque o cliente tá mandando pro Vai lá no Detran e fala que o cara já atendeu mal.
Ou fez, sei lá, tá zoando com a tua cara. A mulher ficou olhando pra você com cara feio, porque é incrível. Parece que mais uma vez, todo aquele funcionário ruim, ele tem um ódio de trabalhar, mas ele continua trabalhando ali, tá ligado? É tipo assim, ele vê alguém pedindo o que ele tem que fazer. Parece que ele tá fazendo um favor, não tá recebendo. Exatamente. Ele tá ali, mas tipo, que favor que eu tô devendo pro mundo que eu tô aqui. É quase isso, assim. Então, eu acho que essa é a cultura. Entra na questão de incentivo dele, entendeu? Ele não tem porquê. Não tem um porquê melhorar. Sim. Esse é um dos problemas que tá na pauta também da perda de potencial de desenvolvimento, melhor, da possível perda de potencial do desenvolvimento das pessoas. Por quê? Ao entrar, não é que necessariamente o concurso público em si, ele vai realmente selecionar os mais preparados. Porque ele fez uma prova, ele estudou, ele se dedicou. Em partes. O mais mas preparado, eu tô falando na média aqui. O mais preparado em conhecimento teórico, com certeza. Isso exato, não há dúvida. Mas quando você seleciona esse melhor, mas ele entra numa máquina que é o funcionalismo público brasileiro, que já é viciada, é viciado no sentido de ser conhecido como ineficaz, ele não tem pra onde ir, porque mesmo que ele talvez tente, a estrutura, digamos assim, o sistema bloqueia. Tem um teto pra ele, daqui você não passa. E nisso, como ele não vai ser demitido, ou como o salário dele tá digamos assim, protegido por a gênese, na verdade, isso a gente vai falar pra frente, que tem muito a ver com o sindicalismo, que colocou tanta burocracia pra você demitir um funcionário público ineficiente, que é mais fácil meio que deixa esse cara aí, mesmo atrapalhando todo o sistema, do que é melhor do que correr atrás juridicamente pra você demitir. Isso tudo tem um contexto de anos e anos do sindicalismo colocar essas regulamentações, essas barreiras, e burocracias, para que se realmente tornasse o funcionalismo público, o serviço, o trabalhador, como algo realmente vitalício. Uma coisa que qualquer um que já trabalhou num setor público, eu sou funcionário público, o André também trabalha no serviço público, ele com certeza já viu isso. Enfim, hipocrisia. Com certeza ele já viu isso, que acontece daquela pessoa que chega motivada, querendo mudar tudo, melhorar processos, procedimentos, coisa e tal. Só que o resto da sessão, ou a maioria dela, não quer uma melhora, não quer ter trabalho. Então, tipo, o cara, ele chegou todo motivado, só que se ele for levar pra frente o que ele quer fazer, ele vai ter que trabalhar sozinho. Em partes ele vai em contrapartida ele vai receber a mesma coisa que o cara que não fez nada, ou tipo, ele só tem uma ficou sorte de entrar outras pessoas com mais ou menos com a mentalidade entrou junto dele, com ele, ou não vai. E a maioria é tipo, vai desmotivar ele. E no funcionalismo público existe a regra que você falou, hoje pela lei, sem reforma administrativa nenhuma, é quase que de fato impossível você conseguir demitir um funcionário público por falta de eficiência. Sim. É quase que impossível, porque você teria que provar que ele não é eficiente. Quando que a eficiência é um tanto quanto relativo. Não é até recentemente que foram colocada a obrigatoriedade de bater o ponto? Pois é. Só que até então, recentemente, não tinha, a galera não batia ponto. Era algo assinado, que ele podia lá assinar no final depois, de semana assinar tudo a semana toda. Agora não, ele tem que ir lá, em alguns setores tem que ir lá bater o dedão, né? Pelo menos ele tem que estar lá, né? No momento de colocar o dedão. Pelo menos tem que estar lá. Tipo aquele médico que vai lá, bate o ponto e vai pra academia, e vai embora, de São Paulo. É bizarro isso e tipo... Eu até esqueci o que eu tava falando. Da eficiência. Dificilmente ele vai ser demitido por isso. E aí, a única forma dele ser demitido seria ele errando, cometendo um erro chamado um erro crasso. Algum tipo de algo erro feio, que ia fazer com que ele sofresse um inquérito. Deixa eu achar até o nome certo aqui. Um inquérito administrativo. Esse seria a única forma dele, de fato, ser demitido. Que também, do quê? De 100%, 99% não vai pra frente? Sim, só que daí você percebe o incentivo. Quem erra é quem trabalha. Alguém que nunca vai errar, com certeza, ela nunca de fato trabalhou. Então você percebe que o Faz sentido. O incentivo então vai ser o cara o quê? Cara, por que eu vou trabalhar, vou querer mudar o sistema que pode dar um erro aqui e ferrar tudo? Eu vou ficar aqui só no meu, pronto. Eu tenho um exemplo no âmbito acadêmico. Por exemplo, os professores de universidades federais, em modo geral, eles ganham um salário X
para dar X de aula. Se ele for... tem umas pequenas, digamos, acréscimos, se ele é chefe de departamento, se ele gerencia algum laboratório, ele tem alguns acréscimos que não é muita coisa, né? Mas, por exemplo, por que um dos problemas identificados do Brasil pela falta de avanços tecnológicos ou propriamente dito da ciência, é porque os professores não ganham nada mais e nada menos por produzir artigos científicos, por fazer pesquisas. Ele não ganha dinheiro a mais para fazer pesquisa. Então, para que eu vou fazer pesquisa, gastar tempo, fazer artigo, sabendo que eu não vou ganhar nada mais que isso? Fica estável. Aqueles professores que o fazem porque realmente gostam do ofício de pesquisar, amam o que fazem e, assim, vejam algum sentido em fazer pesquisa, o que é justo, belo e moral, mas eles não ganham nada a mais do que aquele professor que não tá fazendo nada. Só que em compensação isso, né? também, se você dá um incentivo para fazer pesquisa, o cara se sente motivado a deixar de dar aula para fazer pesquisa. Não, porque ele tem que cumprir a hora-aula dele. A hora-aula dele é um tanto relativo. Por exemplo, eu sou estudante de universidade pública. Teoricamente, eu tenho aula das 7 da noite até 10h30 da noite todos os dias. Uhum. Teoricamente. Desconsiderando o momento de pandemia, minha aula acaba 8h30 da noite. Uhum. E teoricamente, Nossa, acabou muito antes. Tem 2 horas antes. E teoricamente... Só tem 1h30 de aula. Só. E teoricamente a minha carga horária é completa. Então você percebe um incentivo. E aí o que geralmente, por exemplo, no ensino superior fazem? Ah não, para você manter como professor você vai precisar pelo menos fazer a publicação de um artigo por semestre, por ano, enfim. Aí você vê a qualidade dos artigos. Então, são pessoas mas aí que tá. Aí coloca o chapéu estadista. A pessoa... No caso, no âmbito acadêmico, aquele que vai fazer pesquisa, ele teria que publicar numa revista qualizar, uma revista que tenha relevância. Porque eu posso criar minha revista e colocar lá 100 artigos e pronto. Já estou batendo a meta que o governo, enfim, que a instituição está colocando para mim. Mas os meus artigos não têm relevância menos 17, nem eu mesmo leio os meus artigos. Nem eu uso como referência meu próprio próprio artigo. artigo. Como referência. Então ele tem que colocar tantos artigos por ano em revista qualificada, porque aí tem revisor de pares, não é tão simples assim. Só que você percebe que, tipo assim, é o problema econômico. É literalmente, voltando pra parte econômica, que eu acho que influencia tudo, é literalmente você incentivar pessoas. Porque, tipo assim, por exemplo, você falou de professores que não se sentem motivados em produzir mais. Eu sou professor também, de cursinho. Uhum. Só que eu tenho um incentivo muito bom pra dar uma aula boa. Se meus alunos não passarem, eu sou demitido. Pronto, e acabou. Bye. Não tem... Se meus alunos começarem a falar, pô, o professor não tá dando aula direito, eu não entendo o que ele fala, eu não vou conseguir passar no vestibular por isso, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, no próximo ano eu não trabalho lá. Cara, isso aconteceu comigo nas 5 primeiras aulas de histologia. A professora era ruim. Ela, assim, ela tem um gabarito, ela era doutora no assunto em histologia e não sei o que. Só que ela ensinava de um modo horrível. Ela meio que apresentou-se não estar interessada em passar uma boa aula. Meio que ela também zoava com a turma no sentido, vocês são a galerinha do sininho. Que tipo, se você, considerando que eu tô numa faculdade particular de medicina, logo a mensalidade é alta, então a galera que tá ali tem uma certa... tem dinheiro, as pessoas ali são ricas, né? Uhum. São a galera do sininho que tipo... exato. Que tipo, qualquer coisa que eles precisarem, é só eles bater o sininho, entendeu? E ficou meio que zoando, esculachando assim, um mês. Ela deu um mês de aula. Ela foi mandada embora e contrataram outro. Porque todos os alunos falaram assim, ela não tá dando aula, ela vem zoar a gente e não tá fazendo o serviço dela, que é passar o conhecimento. Então, pronto. Um mês foi. E só que você percebe, no serviço público, vai reclamar com um professor que não tá dando aula. De novo, existem professores que realmente se matam, que criam jeitos novos de dar uma aula boa. Não é desse professor que a gente tá falando. Mas é muita paixão, né? Ele não vai receber por isso. Agora, o que geralmente acontece? Você vem, toda vez que tem greve de professores, os caras pegam e falam, não, a gente tá assim porque a gente recebe pouco. A gente precisa de um aumento pra se motivar a fazer determinadas coisas, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Quando não faz sentido nenhum. É como se você... Um serviço ruim, você
pagar mais pelo serviço ruim, sabe? Tipo, o que não faz sentido. Você é obrigado a pagar. É. E voltando àquela parte que você falou da estabilidade e coisa e tal, mais uma vez a parte econômica entrando em xeque, que até os nossos pais falam, não, você vai ter um serviço estável, um salário fixo, coisa e tal. Vamos pensar na realidade da vida. O futuro é incerto. Simples assim. Se eu sou um fazendeiro e eu planto, sei lá, qualquer coisa. Soja. O futuro é incerto. Pode ser que no ano que vem venha uma nuvem de gafanhoto e coma tudo minha plantação. Pode ser. Pode ser que um furacão destrua meu campo. Pode ser um monte de coisa. Ou seja, eu não tenho nada certo. Eu não tenho controle sobre o futuro. Privado. No setor privado. Você pega restaurante, qualquer negócio. Qualquer Se o negócio restaurante não tem fluxo, sim. De repente eu tô num restaurante no centro da cidade, só que constroem, sei lá, uma coisa de metrô em outro lugar, não passa mais fluxo de pessoas ali, as pessoas não entram mais no meu restaurante. Isso é o normal da vida. A incerteza, você não ninguém é obrigado a fazer você ter sucesso na vida. Essa é a questão. No funcionalismo público isso acontece diferente. Acho que o inverso. É exatamente o inverso, tipo, não, você só recebe por exemplo, você vê reclamação de funcionários públicos assim, mas eu só recebo R$1.900, eu não consigo nem mesmo pagar um aluguel e assistir um Netflix no final de semana. Cara, entenda, ninguém é obrigado a fazer você dar certo na vida. Você corra atrás do seu futuro e se vire. Tipo, um exemplo claro seria comodismo também, né? Seria eu tô vendo que isso é um papo tão cultural quanto qualquer, sei lá, por que a gente tem carnaval? Faz parte da cultura, é algo entranhado, né? Tipo, isso aí que seria algo um pouco mais pra frente na pauta, mas, por exemplo, recentemente, com a crise do coronavírus, o STF bloqueou que funcionários públicos tivessem corte de salário. Porque, segundo eles, na Constituição prevê que o funcionário público receba o salário integral e blá, 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 enfim. Num momento em que as pessoas não têm condições de pagar impostos, que é o que de fato paga o salário do funcionário público. Funcionário público paga imposto? Vamos deixar só terminar a linha de raciocínio aqui. Então, tipo, é uma questão de você dar uma certeza pra algo que é incerto. Quem vai pagar a conta tem um serviço que, tipo, a qualquer momento ele pode parar de receber. Agora, quem recebe esse salário público tá sempre garantido, independente do que aconteça. Perfeito. E vejo o panorama da pandemia mesmo, que quantas empresas fecharam e quantos servidores foram desligados, demitidos, porque tem que demitir porque não tem dinheiro pra pagar todo mundo. Nenhum. E tipo assim, querendo aumentar o salário. E muito pelo contrário, melhorou a vida da maior parte de funcionários públicos. Porque muitos não estavam indo trabalhar, diminuiu o tempo de trabalho, agora a gente só vai trabalhar dia sim, dia não sei o quê. Assim, ok, tem todo o inferno de estar numa pandemia, é verdade. Sim. Mas você pega o contraste com o setor privado, quem tinha um emprego ali que já tava indo pro saco, já tava meio que ladeira abaixo, já só foi um empurrão. Eu conversei com um amigo meu de infância, muito tempo atrás, ele mandou uma mensagem no Instagram pra mim e tal, perguntando sobre uma lei de aumento do seguro-desemprego, enfim, e falando sobre a empresa que ele tava trabalhando, faliu nessa pandemia, e o cara não tem dinheiro pra pagar todo mundo que mandou embora. Ele simplesmente faliu. Tipo a Varig. Não tem como pagar. E aí, tipo, você vai falar o quê? Enquanto tem funcionário público recebendo um salário normal. E, tipo assim, as pessoas não acharam nem, no mínimo, razoável você não aumentar o salário. Porque a gente viu, recentemente teve aquela briga que o Senado aprovou uma lei que alguns funcionários da área de educação, segurança e saúde poderiam ter seus salários reajustados nos próximos 2 anos. Ou seja, eles teriam um aumento salarial. Uma progressão, né? Só que daí você fala assim, caraca, mas não é nem razoável você ter o congelamento do salário por um tempo? Não tô nem falando de diminuir, é só, tipo, manter. E não, pra funcionário público, eles acham que não. Sempre tem pouco. E porque, assim, o setor privado, ele pode falar, seu salário é X mais 2, agora vai ser X mais 1 porque tá foda. Ou isso, ou você tá demitido, escolhe aí. Você não quer esse salário? Beleza. Tchau. Então, eu sei que eu acho alguém que queira. E é assim, tem que ser assim, porque
Isso o tempo todo. mantém a dinâmica, isso Isso. mantém a qualidade, enfim, segue um fluxo normal de como as coisas funcionam. fluxo natural. Economicamente. É, um fluxo natural, que às vezes tá bom, às vezes tá ruim. Tem E que é isso seguir aí, é isso. ciclos. Agora, o funcionalismo público foge dessa regra, é como se fosse uma Progressão realidade paralela. Always. Isso. De eterno. E aí tem gente que ainda tem a coragem de falar que... E a gente nem entrou que imposto é roubo, hein? Não, nem falou. Aí a Nem? sua pergunta, funcionário público paga imposto? Não, Você não paga imposto, Edward? não. Filha da puta. Vamos Sabe só... que eu pago de imposto pra manter você? Eu sei, Eu passo obrigado. 5 meses. Meu pai passa 5 tá. meses Obrigado. trabalhando. Como que é o nome do seu pai? Zenoir Jeremias, um abraço, eu te amo. Zenoir Jeremias, muito obrigado pelo meu salário. Agradeço de coração. Sério, não tô zoando, não. Eu agradeço a todo contribuinte que paga o meu salário, pô. Contribuinte. Chapéu estatista full. Chapéuzão. E aí, Então, o que você ia falar? Tu ia Não falar paga por quê? Que paga imposto ou não? não paga imposto. Por que você não paga imposto? Vamos pensar da seguinte forma, galerinha. Eu sei que pra todo funcionário público que tá ouvindo, ele vai estar falando, não, eu pago imposto sim. Tá na folha. Tá escrito na folha imposto de renda, eu pago imposto sobre consumo, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar isso. Mas vamos pensar da seguinte forma. Se você recebe uma mesada do seu pai Eu recebo mesmo. de 10 mil reais, Não. Essa mesmo. Não. não? De quanto que é a Assim, sua mesada? Se você Por quê? contar mensalmente com todos os gastos, é até mais. Certo. Porque só a faculdade é isso aí. Beleza, vamos considerar 10 mil. Mais Pra- fácil as contas. Pra eu não ficar com pena do seu pai. Eu já tô. Beleza, 10 mil reais. E aí, por algum motivo, em algum momento, você faz alguma dívida com seu pai. Você fala, não, pai, eu vou te pagar tantos reais por mês porque eu gastei com isso. Beleza. Só quando eu me informar, me aguenta. É. Aí, ele te dá 10 mil reais e você devolve pra ele 2 mil reais dessa dívida. Você de fato pagou 2 mil reais? Não. Ou ele te pagou 8. Essa é a questão. Você só teve um desconto. Desconto, na verdade, na real. o seu pai, em vez de te dar 10 mil reais, ele te Deu deu 8. 8. Porque você só devolveu algo que ele te deu. Já era dele. Acontece a mesma coisa com o imposto de funcionário público. O seu salário é de imposto e O você nosso- paga imposto. Exatamente. Ou o nosso seja- salário vem dos impostos cobrados. Então, tipo, se eu recebo 2 mil reais e pago 1.000 de imposto, Aham. na verdade eu só tô recebendo 1.000 reais. Eu não tô pagando nada. Eu tô Aham. recebendo 1.000 reais. Ah, mas então eu recebo pouco. Depende, tem gente que não recebe nada. E ainda paga. Então, você tá bem. Esse aí que tá se lascando, na real. É. Que não Mas- recebe nada de volta e tá pagando. Mas, por exemplo, o cara já recebe dinheiro de imposto. Quando ele faz compras no mercado, que o imposto já tá dentro do produto, ele paga ou também não conta? Não, também não tá contando. Ele tá pagando, de certa forma, mais barato no produto. Até. Ele tá pagando Se com você for desconto. pela essa lógica, ele paga com desconto. Com desconto. Porque daquele dinheiro que ele... É como se fosse um Ele cashback, vai tá receber. ligado? É um cashback. Ah, tá. Eu paguei um produto de 100 reais que 20% custa imposto. Peraí. Pera lá. Peraí, já temos um título. Ah, O cashback do funcionarismo público. e aí, vai vir um monte de pessoas que eu sei que sempre falam, e existe uma lógica por trás que o cara fala, pô, mas eu trabalho, eu recebo esse salário porque eu tô me dispondo. Cara, de verdade, eu entendo isso. Eu não vou te criticar por qualquer motivo vou. que seja, mas a verdade é, você faz algum serviço que geralmente, ele é sobrevalorizado. Você recebe mais do que a média das pessoas recebem para fazer esse mesmo serviço no setor público, no setor privado, quer dizer. Se Vamos você... falar das médias? Vamos falar das médias, vai. Qual é as médias? Deixa eu pegar aqui minha folheta. Pronto, Você pegou aí. achei. Ai, em média, eu vou por setor da União, beleza? Beleza. Em média, os militares ganham o dobro que o setor privado. Militar, Mas esse em aí que é a única serviço? coisa mais complicada de você comparar, porque não existe militar no serviço privado. Porque não posso. Exatamente, mas é complicado porque, mais uma vez, colocando o chapéu estatista, você perde o parâmetro de comparação, porque... Mas é o dobro. Não, tudo bem. Mas e a segurança privada, pô? Não dá pra comparar? Não pelo único fato Pela jurisdição que o... da questão dos militares, eles estarem numa categoria especial. Muita gente usa isso de desculpa para receber um monte de benefício. Eu sou militar e eu não acho justo, mas é uma questão assim... Por exemplo, um militar, teoricamente, ele trabalha 24 horas por dia. Se a qualquer momento eu receber uma ligação aqui, eu tenho Tem que que estar parar pronto. aí. Eu Ah, tenho- tá. Então, tipo assim, Uhum. eu recebo, teoricamente, por uma disponibilidade.
É por isso que, tipo, perde um pouco o parâmetro de comparação especificamente com os militares. Mas tirando ele, não existe outra comparação. Posso continuar? Por favor. Tá se defendendo, sai daqui. Os servidores federais ganham em média 5 vezes mais que a iniciativa privada. Eles recebem, em média, ali, servidores civis federais, 130 mil por ano, né? Em média. Isso. O MPF... Peraí, vou só fazer uma conta pra ficar mais fácil por mês. A galera tá acostumada a receber por mês. Não é Estados Unidos, né? Que é É. por ano. Então dá-lhe aí, ó. Dá aproximadamente ali 130 por mês, uns 10 mil por mês. Sim. 130 mil por ano dá uns 10 O mil por Ministério ano. Público Federal ganha 205 mil por ano. 205 mil dividido por 12 dá equivalente a aproximadamente 17 mil reais por ano. O Legislativo ganha... Mês, perdão. O Legislativo ganha 216 mil por mês. O legislativo, que fique claro, não são os políticos, são os servidores do legislativo. Isso. Isso equivale a aproximadamente 18 mil por mês. E o Judiciário, Nossos famosos Batmans. Os reis, os né? nossos juízes, Não, os eles deuses. ganham, em média, Uhum. 236 mil por mês. O que é por ano, né? O que equivaleria a aproximadamente 19.600 por mês. Claro, Sem senhores. contar Então, os antes famosos penduricários. penduricários, Isso, que são os benefícios. auxílios, moradia, Que não entra como- creche, paletó, Que por lei entra como restituição e Avião. não como renda. Então eles não podem entrar nessa conta. Claro, esse tipo de salário que eu falei mensal não é efetivamente o que cai na conta bancária do servidor público, porque tem ali o imposto de renda, que diminui um pouco, mas na verdade faz com que você só receba um pouco menos, e algumas... Não, na verdade eu acho que é só imposto de renda. Isso aí, esse valor que a gente falou é efetivamente o quanto que o Estado gasta com esses servidores. Edwards. Senhor. Se a gente pega em porcentagem de PIB, o Brasil gasta 13, média tá ali 13,7, tu comentou? 13,7 do PIB. Do PIB em gastos com pagamento desses salários. Isso. Por que que isso é considerado, tipo, muito alto? Porque você pode pensar, de 100% do PIB brasileiro, entre aspas, apenas 13,7% é destinado a pagar esse tipo de serviço. Mesmo sendo, digamos assim, você comparar de 100 para 10, tô fazendo a média aqui, seria ok, mas por que que isso é, tipo, muito alto? Primeiro, a gente sabe que o PIB é algo extremamente sobrevalorizado, né? Então, tipo assim, ele já É especulativaço. muito. Mal entendido também. Exatamente, porque no PIB tá ali... Tá, então peraí, pausa. O que é PIB? O O PIB Produto é Interno Brutos. Produto Interno Bruto. É efetivamente Até a tu? estatística que calcula tudo o que um país produziu. Só que esse definição de produziu é um tanto relativo. Porque, por exemplo, tem lá quanto que o setor privado gastou, quanto que o setor privado investiu, poupou, mas tem também o quanto que o Estado gastou. Sim. Só que O o que quanto ele geralmente fez dívida, na real, né? o que Ou geralmente aumentou a dívida dele. o Estado ele gastou que foi fruto de imposto. Então, tipo ali, meio que é uma conta sobre outra conta, tá ligado? Então, é um pouco... Tem ali seus defeitos metodológicos, mas pra se ter ideia, o PIB do Brasil é aproximadamente 4 trilhões de reais. Deixa eu só confirmar se isso daqui é uma informação verídica. É por aí mesmo. Também acho que é, Pô, mas... vocês não pesquisaram isso? Faz economia aí. Não, mas é porque... Diz que. Diz que... Ó, em 2018, o PIB do Brasil equivaleria a 1,9 trilhões de dólares. Conta a Apple. Ê! Sendo assim, é um dinheiro razoável. Pra você que tá achando, pô, mas 10% não é tanto assim. Só pra se ter uma ideia, o Brasil com educação, no mesmo ano, isso aqui é 2019, ele gastou 6% do PIB Em educação. em educação. Em saúde, ele gastou 3% do PIB. Em saneamento básico, ele gastou 0,2% do PIB. Então é muita coisa. E sem contar que quando a gente fala de PIB, a gente não tá falando de orçamento da União. E, o que é e diferente. outro dado interessante, que é 13%, mas assim, não é nem em si a quantidade de funcionários, é o alto salário. É alto salário, exatamente. Porque em média a gente tem uma média de... Eu tinha esse dado aqui, eu não sei exatamente Não onde tem, está mais, agora. não tem mais dado?
piada boa. Eu não tenho aqui. Mas a gente tem... Eu tenho uma coleção de... Se não me engano, a média de 20% a menos que funcionários públicos em alguns países, só que a gente gasta quase que 30% a mais. É uma média assim meio bizarra. Pra se ter uma ideia, em questão de orçamento público, existem a parte do orçamento que é discricionária e a parte obrigatória. A discricionária é aquela que o governo não tem obrigação de gastar. Ele é tipo investimento, sabe? Vamos construir um porto novo para melhorar a qualidade do transporte, coisa assim. Efetivamente, parte do orçamento que é obrigatório é 93% de todo o orçamento do país, que hoje gira ali em torno de alguns trilhões. Sim. 65% desses 93%, dei uma de Dilma agora, 65% de 93% é só para pagar a folha de pagamento. Exato. Porque uma coisa que é importante notar da diferença do servidor público para o privado, quando você contrata um servidor público, você não calcula somente o salário que você vai pagar no momento que ele está trabalhando. É considerado também o momento em que ele se aposentar, porque a aposentadoria você que vai pagar também. Então, tipo, você vai trabalhar, por exemplo, por 30 anos. Mas qual que é a sua expectativa de vida? 90. Então, você vai pagar 30 mais os outros 40 que ele tá vivo sem trabalhar. Esse é o grande problema do serviço público, que é o pagamento de aposentadorias, que agora deu uma diminuída, né? Pelo menos pra galera que tá entrando agora. Deu uma mudada, né? Agora eles recebem o teto do INSS. E se a gente comparar com outros países considerados de primeiro mundo, tipo Portugal, França, Estados Unidos, eles, que são países, né, desenvolvidos, eles gastam 9%. A média do mundo é gastar 9%. O Chile gasta 6,4% Olha aí. do PIB. Gasta bem menos que a gente, quase metade. Um dos países de primeiro world. Sim, é um país da América Latina ali muito bem colocado. Acho que bate assim em desenvolvimento de primeiro mundo é o Uruguai. O Uruguai é top. Já fui nele. Já foi lá? A estatística do Chile é melhor. Eu não sei, eu nunca fui pra eles. Sim, mas o Chile, o Uruguai em si tem todo o rolê de ser um país pequeno, isso ajuda bastante. Mas o Uruguai também tem uma qualidade de vida considerada de primeiro mundo. Olha a estatística de números de trabalhadores. Em média, 21% dos trabalhadores formais do Brasil, ou seja, da força de trabalho, quase 1/5 é de funcionário público. Isso equivale a 9, quase 10 milhões dos 46 milhões de trabalhadores formais. 1/5 é de funcionário público. É meio bizarro isso, ou seja, em média 5 pessoas trabalham para pagar o salário de uma pessoa. O famoso que a gente trabalha... A gente, né? Como se vocês trabalhassem. 4, perdão. A gente como se vocês trabalhassem. O setor privado trabalha 5 meses do ano para pagar toda essa conta aí. Pagar todos os impostos, né? É bizarro, é bem bizarro. E fora como você falou, a diferença salarial totalmente desproporcional gera uma desigualdade social muito grande. Muita gente critica, principalmente o de esquerda, critica o capitalismo pela desigualdade social. Aí que tá um rolê político. Porque, de novo, voltando àquele papo de cultura, a galera, a maioria dos brasileiros, isso tá mudando, graças a Deus, mas tem um horror a coisas privadas. Sim. Um horror, tipo, já começa por aí. Que tem que desprivatizar tudo, tem que estatizar tudo. Essa galera que entra mais num rolê político mesmo. E isso também colabora pra ter esse horror privado. Isso colabora bastante. Por que o correio é ruim? Porque ele é caro, porque não é ele não entrega porque direito, porque ele tem muito cabide de emprego, só por isso. Só por isso? Porque ele é um certo tipo de monopólio e ainda consegue ter prejuízo. É tipo... coisas desse tipo. É tipo a Petrobras, só tem ela, é um monopólio e ela consegue perder pra ela mesma. Isso. Engraçado. Ela consegue ficar em negativo. A cada né? 7 de 10 funcionários públicos, a cada 7 estão entre os 10% mais ricos do país. Ou seja... Então, é por isso que se você pensar no âmbito individual, é muito fácil você escolher o funcionalismo público como carreira. Porque é bem mais fácil, assim, é mais fácil, digamos assim, é menos desgastoso do que você tentar qualquer coisa no setor privado, porque no Brasil, especificamente, tem toda aquela burocracia que a gente já sabe de como que é abrir uma empresa no Brasil.
e assim, você começar do zero e pra você conseguir algum tipo de crédito, você tem que ter um certo nome, e a realidade do Brasil Você não tem é chance ninguém tem de esse falir, certo nome. mesmo que você faça tudo certo. Existe a chance de você não dar certo no negócio, Existe, que é normal tipo, da vida. O rolê do seu negócio não dá certo porque é assim que as coisas funcionam. Nem tudo vai dar certo na vida. Diferente do que você acha que todo funcionário público tem que dar certo. Não, as coisas não são assim na É vida. por isso que a gente foca o quê, eu, Eduardo Miranda? Do quê? No acerto. O erro vai passando daí do lado. Eu não tenho compromisso com o erro, tenho compromisso com o acerto. É mais barato aprender com o erro dos outros. Isso é fato. É uma frase do seu irmão. Ah, tudo bem, eu não sou meu irmão. Cacete. Não sei se você percebeu. Eu sigo teu irmão. Vocês são iguaizinhos. Você é teu irmão. Tipo, você é o seu irmão, você é o seu irmão, seu irmão é você, e você não sacou. Só pra se ter, eu vou fingir que eu não escutei isso. Eu e o André, a gente foi quarta-feira, né? E não me chamaram. No Papo Mas Cash. que grupinho bacana vocês, hein, velho? Eu fiquei sabendo isso por terceiros. Fique bem claro, por terceiros. Agora vem, nós fomos lá na cara assim. Eu falei, que bacana. Simpático esses meus, aspas, amigos. Tu queria ter ido? Não. Ah, tá. Ele ouve o nosso podcast, tá? Ele disse que ouve o nosso podcast. E não me chamou. Tá vendo? Já desconsidera. No também. próximo Papo Cast, convide o Danilo, que ele está... Só ele. Só ele sozinho, pra ele ter todas as atenções, porque ele é um Também. estudante de medicina, Sabe formado onde em você pode biologia. colocar esse... Qual é o nome? Papo Cash. Garoto propaganda também. Garoto propaganda Logo da mais. Metropolitana. Agora eu sou Ó, mais- se você é nosso Não, ouvinte, não, se você é nosso ouvinte, Não entra aí não no é site nosso da ouvinte, não. metropolitana.com.br. Você vai ver logo na parte de cima do site o nosso Danilão, todo modelinho lá. Já segue também. Já segue também o Danilo. Enfim, vamos Arroba continuar? Dona Jeremi. Vai. Vamos continuar? Vai, bora. A gente tava falando que, tipo, você escolher ser um funcionário público no Brasil é quase que uma escolha empreendedora. Você vê qual que é, escolhe acertos e erros e escolhe ali resolver um problema. Ser funcionário público. Infelizmente. Pra gente terminar a parte desses números tristes, em 2001, a União pagou Tudo isso. 63,2 bilhões de reais de folha de pagamento. Em 2019, Acho pouco. apenas 18 anos depois, a União pagou 313,1 bilhões de reais com folhas de pagamento. Um crescimento de 473%, enquanto que a inflação estava na casa de 217%. Ou seja, seria razoável o aumento da folha de pagamento ser equivalente à folha de pagamento. À inflação. Mas não. Não, eles ainda têm um aumento real, o que não é realidade para a maior parte da população Essa brasileira. conta econômica que nunca bate, né? O quê? Nos governos, não, no Estado. Nunca. É porque eles porque, não tipo, têm essa não- responsabilidade. Mas Existe... uma hora isso cai, dá merda, Então, não dá? teoricamente... Tem os crashes ou não? Crash. Vamos falar da Crash. lei de responsabilidade Candy fiscal. Crush. O Brasil tem uma lei de responsabilidade fiscal recente, não é muito antiga, em que os estados... Mas a eles gente vai furar esse teto, não vai? Vai. Em que os estados têm uma obrigação. Pela lei de responsabilidade Vamos fiscal, gastar o estado só o ele que a não... gente recebe? Então eles não fazem isso. Ele não pode gastar do que ele arrecada mais do que 65% de folha de pagamento. Inclusive, é essa época mais ou menos que eles estão decidindo o orçamento pro próximo ano, não é não? É mais pro final do ano. Não, é até o último dia de agosto eles têm. Não, Pra passar na Câmara. eu acho que é pra apresentar. Pra aprovar Isso. é outro. Porque Apresentar. aprovar é até o final do ano. Isso. Aliás, não vai deixar pra aprovar no ano que já tá correndo, né? Sim, exatamente. Esqueci o que eu tava falando. É porque você é tonto. Você me corta, eu esqueço o que eu tava falando. Eu também esqueci. É 65%. Ah, tá. da- Ih, Pela lei Isso. de responsabilidade fiscal, os estados, municípios, inclusive a União, ela só pode gastar 65% do que arrecada com folha de pagamento. Essa é uma regra, porque lembrando que vai existir também as aposentadorias. Então, se você coloca uma folha de pagamento maior que 65%, vai fazer com que em algum momento, num futuro próximo, você vai ter 100% da folha de pagamento e você não vai conseguir fazer investimentos. Que tipo de investimento? Asfaltar a estrada, fazer um hospital, fazer uma escola, Saneamento básico. um saneamento básico, você não vai conseguir fazer isso. Então a regra é 65%. Mas já não consegue, né?
Já não consegue. Ruim. Pelas contas do Tesouro Nacional, 14 estados no país já não conseguem cumprir essa regra. Só que aí que tem uma coisa. O que conta pra ele cumprir a regra ou não, não é o que o Tesouro Nacional faz a conta. É o que eles fazem a conta. Por favor, pode explicar. Olha só, essa Pode. conta de 14 estados já ter estourado esse teto de 65% é uma conta que o Tesouro Nacional fez baseado nas contas que eles têm. Aham. Eles pegam lá os dados, gasta tanto com funcionário, Chegou recebeu esse. tanto, passou de 65%. Só que cada estado, cada cidade, ele tem que fazer o seu orçamento, as suas despesas, as suas receitas, e ele Tem que ter o apresenta ao controle de Tribunal de Contas. né? Aham. Conhece os TCS, Tribunais de Contas do Estado, e o Não, TCU, Tribunal de Contas da União. Isso, TCU. Cada estado e município faz o seu orçamento e apresenta para o Tribunal de Contas. E aí o Tribunal de Contas aprova ou não aquele orçamento. Vai falar, não, tá descumprindo a regra, tá cumprindo a regra. Até então, os TCS não estão indicando que eles estão... um estado de calamidade, foda-se. Até porque, se os tribunais de conta forem colocar que o orçamento tá furado, vamos dizer assim, tá estourando, eles são funcionários públicos, eles também estariam nessa conta, entende? Então há um conflito de interesse aí. Uhum. A gente não cumpre a regra. Na Constituição também prevê que em casos de estouro do orçamento, se não me engano é 80% da União, né, do orçamento da União, estiver com risco, comprometido só com funcionário público, é permitido na Constituição você demitir funcionário público. Começa, obviamente, Pelos mais baixos, não vai... pelos comissionados, não, aqueles temporários, né, coisa e tal, você vai começar por eles, mas se ainda precisar Não vai ser o cortar cobrador mais, de imposto, né, que vai ser demitido. não vai ser o fiscal da Receita, né? Mas se ainda assim faltar, você vai demitindo também os estabilizados. O que faz o auditor fiscal? Ele basicamente calcula Audita o imposto. fiscal. Faz o quê? Calcula o imposto. Ah, Ele pode demitir os estabilizados. Em tese, a gente já passou dessa marca. Em já tese, demitiu? isso nunca Tinha que aconteceu. demitir? Não, Ah, porque nunca chegou a 80? Sim. Mas dá. não, já chegou a 80. Ele não fez isso? Não. Por quê? Porque não é uma política, não é uma atitude Mas não tá na politicamente Constituição? correta. Tá, quem liga? O Exatamente isso. judiciário, o STF, não? Porque, tipo, você concorda comigo que no dia que um presidente, governador ou prefeito falar que vai demitir funcionário público, ele não se reelege mais nunca mais? É simples assim. Então, é um efeito óbvio. somente político. Porque, cara, não sei se você, ouvinte, tá um pouco duvidando disso que eu tô falando, procure sobre funcionalismo público na internet, em alguma notícia de jornal. Depois de ler a notícia, se ela falar mal de funcionário público, você leia os comentários. Não, você coloca funcionalismo público brasileiro, as 50 primeiras páginas do Google é sites de cursinho. Sim. Pra você, preparatório pra você ingressar em algum curso, Existe né? todo um mercado A gente por fez trás. isso, né? A gente foi pesquisar, pelo menos eu fui pesquisar o tema pra falar. Ô, porra, eu não quero entrar, não quero passar no concurso, eu quero só falar sobre, me dar dados. Aí tive que entrar no Ministério da Fazenda, no IBGE, Isso enfim. é bizarro, cara. Eu recomendo, já que a gente tá falando de referências, entre no Mises Brasil, lá tem alguns artiguinhos que podem nos ajudar a entender O esse Instituto negócio. Milênio também ele está fazendo uma campanha bem forte pela reforma administrativa, que é o que teoricamente foi uma das propostas do governo Bolsonaro, né? Pacto Federativo. De fazer a reforma administrativa, que é de fato mudar carreiras de funcionalismo público. Diminuir questão de estabilidade ou salário, coisa e tal, para tentar equalizar as contas, porque isso é insustentável no médio prazo. Não vamos falar de longo prazo. No médio daqui prazo pra 2 anos. já tá bizarro. Esse ano a gente já fecha o orçamento da União com mais de 800 bi de déficit, só que o funcionário público continua recebendo e decidiram a Câmara Legislativa formar o TRF6, que é um outro tribunal regional federal. Para quem não entende direito, os tribunais regionais, eles têm regiões. Tem TRF1, Tá 2, ligado 3, 4... O conselho de profissão que tem regiões? É tipo isso. É, mais ou menos. É tipo, Aí, não é mais... o TRF1, ele abrange ali todo o Centro-Oeste, mais ou menos, e Minas Gerais. Só que a gente sabe que a nossa justiça é extremamente lenta. A justificativa de todo funcionário público quando fala que o seu setor trabalha mal é falta gente. Falta gente. Sempre falta gente. Você nunca vai ver um Sobrando funcionário gente pra público. caralho. Você nunca vai ver um funcionário público falar que tem gente sobrando no setor dele. Isso é fato. Sempre tá faltando. Sempre precisam pra pegar o café. Sempre.
E aí decidiram aprovar o TRF6. Supostamente eles falaram que não ia haver aumento de gastos. Lembrando que estamos num problema de crise fiscal, crise de pandemia, 800 bilhões devendo. Isso me deixa muito só triste. nesse ano. Mas eles decidiram criar. Aí os deputados, principalmente do Novo e o Rodrigo Maia, alguns ali de centro que sabem que o orçamento tá pesado, tá com um risco ali, falaram, não, tudo bem, vamos criar. Só que já que você tá falando que não vai ter aumento de gastos, vamos colocar uma lei em que, mesmo com o TRF6, os gastos de todos os tribunais vão ter que estar no teto de gastos desse ano. Porque se não vai aumentar nada, não vai ter problema você colocar essa lei, teoricamente. Só que daí, os caras que estavam querendo aprovar, fizeram um lobbyzinho pra não aprovar essa lei, porque não tinha necessidade, ia só perder tempo, porque não vai passar do teto de gastos, então não tem por que a gente fazer esse cálculo, essa lei. Aí, tipo, até o Rodrigo Maia mesmo falou, bom, já que vocês votaram pra que essa lei não passe, tá bem claro pra todo mundo que vai ter aumento de gastos. Vocês estão falando que não vão ter, mas se não tivesse, a gente poderia ter votado essa lei tranquilamente sem nenhum problema. Então ficou bem claro pra todo mundo que vai ter aumento de gastos. Incrivelmente foi o próprio Nhonho que falou isso, tá ligado? Meu então Deus. você vê que é bem bizarro isso. Num momento de crise, a gente aumenta nossos gastos fiscais porque tem pouco juiz, tem pouco funcionário público, a gente precisa de mais, né? Senhoras e senhores, em verdade, esse tema, se a gente quiser, dá pra ficar algumas horas e horas falando sobre esse tema. Mas e muito triste, por sinal. E ficando com a depressão no inferno. Mas, direcionando para o final, ou tem... Ok, mas tem alguma coisa... Ou mais alguma coisa para adicionar nesse tema de funcionalismo público? Cara, a nossa visão libertária eu acho que fica claro, né? Não nem existiria, porque nem Estado devia existir. Exatamente, nem Estado deveria existir. Mas se você até for colocar um chapéu estatista e for pegar uma visão liberal, que é um Estado mínimo, com a existência dele... Liberal democrático? Simplesmente não existe a necessidade da quantidade de funcionários públicos que a gente tem. Para entender esse complexo, eu vou recomendar de novo o livro Por que os brasileiros amam o Estado e odeiam os políticos? Ou o inverso, porque os brasileiros odeiam os políticos, mas amam o Estado, do Bruno Garchaia. Muito bom, por sinal. É muito bom, ele explica inclusive esse rolê cultural do porquê a gente quer uma teta, digamos assim, né? Como costumam dizer, uma teta pra ficar... E eu acho que é bem interessante porque as pessoas realmente não têm noção quando a gente fala desses gastos. Porque eu acho que ele não tem noção de como funciona o cálculo que mantém tudo isso. Que é ele. Exatamente. É importante, eu não sei se você entendeu exatamente isso, mas quando a gente tá falando que tá tendo muito gasto, a gente não tá falando que o governo tá gastando demais. A gente tá falando que ele tá gastando demais o seu dinheiro. E mal. Porque ele não tem dinheiro. Gastar bem o seu dinheiro. Mas tipo assim, é simplesmente o dinheiro que você paga tá indo para um monte de gente que não precisa teoricamente do seu dinheiro, porque já tem um salário bom, já gasta mais do que o necessário e ele tá gastando ainda mais o seu dinheiro. Então, tipo, não seja favorável a dar mais dinheiro pro Estado, aumentar a máquina dele. Porque nunca um Estado diminuiu. A tendência dele é sempre aumentar. Sempre aumentar, justo. Também tem um rolê pra gente entender um pouco como é gasto o dinheiro. Se eu não me engano, foi Milton Friedman que ele falou as 4 formas que você tem, como você gasta. Que é o Hayek. Pode ser o Hayek. Tenho quase certeza que é o Hayek. Foda-se. Escolhe um aí e coloca na conta. 4 formas de você gastar o seu dinheiro. 1. Você gasta o seu dinheiro com você. Ou seja, você trabalhou, você ganhou, você tá gastando com você mesmo. Segunda forma, você gastou o seu dinheiro com um outro. Você deu um presente, você gosta da pessoa, você investiu. Enfim, meu pai me ama e tá me financiando investindo em mim na minha faculdade, por exemplo. Ou seja, tá gastando o dinheiro dele comigo. A terceira forma é você gastar o dinheiro dos outros com você. No meu caso, eu estou gastando o dinheiro do meu pai comigo. No caso da relação meu pai e eu sempre tento ter algum controle, porque senão, no final, sobra pra mim se eu perder o dinheiro, né? Mas na visão política, o político tá gastando um dinheiro que é seu com ele. E a pior forma de se gastar um dinheiro é a pessoa que gasta o dinheiro dos outros com os outros.
qual é o interesse Porque de daí fazer uma ponte de qualidade na linha no interior da puta que pariu? É o meu dinheiro fazendo coisas Seria pros outros. um diagrama de duas entradas nisso daí. Tipo, a pior forma seria dinheiro dos outros pra gastar pros outros, porque vai diminuir qualidade e vai aumentar preço. Pô, o dinheiro não é meu, não é pra mim, faço o Eu que não você preciso quiser. economizar e não preciso pegar um bom produto, tanto faz. Ah, não sei. E sem encontrar na corrupção que a gente Não, nem isso entrou daí no eu nem rolê. entro em questão, porque, tipo aí assim, já fica- é bastante, mas não é relevante perto desses gastos. Tem um monte de gente, eu detesto ver comentário disso, sabe? Tipo, Aham. estão falando de diminuir funcionário público, mas e a corrupção? Que não sei o que. Cara, corrupção existe. É um problema, sim, mas não chega a ser relevante perto do tamanho do gasto. Mas É só você ver a estimativa. A corrupção é sistemática, basicamente. Ela É. tá dentro da lei entre linhas, tá Sim. ligado? Então, tipo assim, E é um se gasto você quase irrelevante. Se você quer diminuir corrupção, você tem que diminuir a quantidade de dinheiro que eles têm disponível. Simples assim. Aí ele não consegue fazer corrupção. Verdade. Vamos pra boas notícias? Calma. Só pra gente terminar? Perdão. Vou fazer a transição que eu tenho a vinheta pra você. A vinheta. A Nós gente podia vamos pedir pro agora Chapoca pro- fazer a pro vinheta, final. né? Porque... Vamos pro final, que agora todo final de episódio a gente vai ter o... Com vocês, Good News, com Edwards Miranda. Tararararara. Boas notícias. Muito bem, a primeira notícia, aliás, a primeira boa notícia de hoje é... O cinema tá voltando, gente. Não sei se você gosta de cinema como eu, Aham. mas o primeiro Estão voltando filme... o cinema em si ou estão Não, gravando? as gravações. Olha, isso O quer prim- dizer que vai ter filminho. Vai ter filminho. O filme que tá sendo, vamos dizer assim, um protótipo com novas protocolos de segurança, coisa e tal, é o filme do Jurassic Park. Juras? Jurassic Que parque? World. Na verdade é o... Deixa eu ver aqui se fala. Não tá falando o outro nome dele, mas enfim. E também, além desse, a sequência de Avatar. Tá sendo... vá. Hollywood voltou a... Caralho, velho. Que? É o 2? É o 2. Que vai... Esse é o nível achei. de edição que nós queremos, viu? Nível Avatar. O novo vai ser Jurassic World Dominion. Bacana. Vai ser legal, acho. Vai estar previsto em junho Sabia do ano que vem. etimologicamente Jurassic Park tá errado? Sim. Deveria ser Triássico Park. Porque os dinossauros são triássicos. Enfim. Ninguém se importa. Eu me importo, eu sou biol. A outra notícia, tem mais uma? Tem. Aliás, são quantas? Tem algumas aqui. Algumas. Mas vou ser rápido. Foi É que eu criado... queria falar segunda notícia, terceira Fala. notícia. Ah, tá. Você Essa é ergue a a mão segunda. e eu largo. Essa é a segunda. Levanta a mão que eu falo. Então vamos para a segunda boa notícia. Cadê o nome? É pra você calar a boca, é uma boa notícia. Caramba, esqueci o nome do bagulho aqui. Foi criado um endoscópio ultra fino. Ele vai ter a capacidade de entrar em vasos sanguíneos. Caralho, isso é bom, hein? Ele vai ter Que é a... médico, tu sabe o que é isso. Eu sei, vaso É. sanguíneo eu sei. A ideia dele é poder colocar até uma câmera que não é possível ver a olho nu. Ele tem a espessura de um fio de cabelo. Câmera desgraçada. Ele vai ter a espessura de um fio de cabelo. Principalmente vai ajudar A em câmera? doenças O cardiovasculares. pessoal tá burlado na nanotecnologia, hein? Vai ser bizarríssimo, vai ser top. Então, a terceira boa notícia. A terceira boa notícia é que também foi criado o chamado eletrônico desenhado na pele. Que? É que tem um nome em inglês aqui, Drawn on Skin Electronics. É mais ou menos isso. É exatamente isso, eletrônico desenhado na pele. A ideia disso é fazer como se fosse uma caneta, uma impressão 3D que é bem fino assim na sua pele para fazer análises do seu corpo. Porque tem muitos aparelhos que faz análise, sabe? De tipo assim, metabolismo, batimento cardíaco, coisa e tal, só que ele tem problemas na recepção dele. Justo. Então, com ele direto na pele vai ser melhor. Sabe uma ideia que eu tive agora? Ah, De você tatuar um QR Code no teu braço e a pessoa, sei lá, o agente de saúde, digamos assim, escaneia e vai direto pro seu prontuário virtual e tá tudo lá. isso é bem legal, mas também é bem perigoso pro governo de controlar. Vamos para... Quarta boa notícia. A quarta boa notícia é que com nanotecnologia, cientistas conseguiram fazer com que tijolos armazenem energia elétrica. Como assim? Então, aqui não é bem explicado isso, mas basicamente serão... Tipo um tijolo bateria? É, mais ou menos. Os nanorobôs, eles vão pegar energia, acredito que aqui está falando mais relacionado à energia solar, vai armazenar essa energia dentro do tijolo e por enquanto eles conseguem ligar uma lâmpada com essa energia. Já é alguma coisa. Já é uma coisa.
a quinta boa notícia. Essa é uma notícia bem rápida. O telescópio Hubble conseguiu uma foto em que duas galáxias estão se chocando. Qual galáxia? Aí ele não fala o nome, cara. Eu não sei. Ela tá localizada a 200 milhões de anos-luz É daqui. sempre uns nomes com número, tá ligado? Não importa, X14Z312 quadrado. Tá bem bacana, a imagem é bem bonita. Depois a gente pode postar no Instagram A gente a coloca imagem. os links das boas notícias. Isso, ficou bacana. Uma outra notícia é pra quem gosta de aviação. Não. Ah, É perdão. a sétima boa notícia. Sétima boa notícia pra quem gosta de aviação. O simulador de voo da Microsoft está de volta, com avaliações excelentes. Posso baixar no Windows? Acho que sim. Suspeito. Entendeu? Entendi. E aí já tem até um senhorzinho que foi a primeira pessoa, Marty Kramer, a registrar uma viagem ao redor do mundo nesse simulador Diretão? sem nenhum instrumento de navegação. Ele só fez o voo ao redor do mundo com o posicionamento do sol. O cara é brabo, velho. Não, ele programou pra fazer o rolê do sol. É um simulador. Um simulador não é tão simples assim quanto o videogame, tá ligado? Ele é bem realista. E tem até um simulador que o É pessoal... porque ele simula alguma coisa? Sim, ele A simula que você realidade. estivesse voando. Entendi. E aí esse cara conseguiu voar ao redor do mundo somente com o posicionamento do sol. A gasolina é Fez infinita aqui, ó. no simulador? Eu acho que daí tem que fazer os pousos, né, no Pra bagulho. direita. Bem bacana. Temos a oitava? Não, chega. É isso? É isso. Edwin Miranda, você tem recados finais? Tenho, senhores, meu canal no YouTube, sem Economic Case, vai sair um vídeo novo entre hoje e amanhã, provavelmente amanhã, no máximo na segunda. E meu Instagram, @Edwards Miranda. Tô postando umas postagens legais lá. Recados, querido André. Mais uma vez, seguir nós no Instagram, pra ser sincero. E tem novidade podcast. por aí, né? A gente vai começar a streamar nosso podcast. Exatamente. Exatamente. A gente só vai escolher um horário bom pra streamar e lançar os cortes no YouTube. Na AppFlow mesmo, não tô nem aí, vai ser Isso. igualzinho. O que é bom tem que ser copiado. Obrigado, Flow, por criar algo legal. A gente vai imitar vocês. É isso Tomara aí, que a ó. gente tenha tanto sucesso quanto vocês. Qualquer coisa aparece aqui também. O meu nome é Danilo Jeremia e você escutou mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Até a próxima! E tchau, tchau.